Boa noite a todos que estão nos assistindo. O debate é organizado pelo Observatório de Ensino de Filosofia, tem um tema, o feminismo no ensino de filosofia. Mas antes de começar o nosso debate, a gente queria prestar solidariedade, né, à fatalidade que ocorreu em Umbaúba com o senhor Givaldson, né, de Jesus Santos, que infelizmente, né, teve uma abordagem e foi colocado no porta-mala do veículo da Polícia Federal e veio a falecer asfixiado, né? Então a gente gostaria de prestar nossa solidariedade, né? O grupo do Observatório de Filosofia, de Ensino de Filosofia de Sergipe, a gente quer prestar essa solidariedade a essa fatalidade que ocorreu com esse senhor. Voltando aqui, eu gostaria de convidar as professoras que vão debater hoje conosco, que é a professora, né, Valéria Cristina Lopes, a professora Valéria Vilk, e também a mestre Renata Dias Ribeiro. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Eu vou, antes de começar o nosso debate, fazer uma apresentação rápida sobre as nossas debatedoras. Tá? Então, a Valéria Cristina Lopes Vilk, ela é professora do Departamento de Filosofia da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, né? Doutora em Ciência da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal do Fluminense, a UF, mestre em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, ela também é bacharel, licenciada em Filosofia pela UFRJ, né? Bacharel também em Comunicações Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, tem experiência na área de filosofia, atuando principalmente nos seguintes eixos: filosofia e informação, ensino de filosofia, filosofia e gênero, história e filosofia da ciência, como também da filosofia no Brasil. Já Renata, Renata Dias Ribeiro, ela é graduanda em filosofia pela Universidade Federal de Sergipe, a UFES, e mestre em filosofia também pela mesma universidade. Atualmente, ela também é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação de Filosofia, o PPGF, né, UFES, tem experiência na área de filosofia, com ênfase em ética e filosofia política contemporânea, atuando principalmente nos seguintes temas: psicologia das multidões, Sigmund Freud e Gustavo Le Bon. É uma das organizadoras também do Colóquio de Mulheres na Filosofia de Sergipe. Depois dessa apresentação, a gente já começa o nosso debate com a nossa primeira debatedora, né, que é a professora. Antes de passar a fala para a professora, Vilme, eu irei falar um pouquinho do observatório e convidá-los para participarem, né, seguir tanto o canal aqui do professor Christian, como também a página na internet que a gente tem do Observatório de Ensino de Filosofia de Sergipe. Então, o Observatório de Ensino de Filosofia de Sergipe é um projeto vinculado ao Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, conta com o apoio financeiro da FAPTEC, que é o órgão que fomenta a pesquisa aqui no Estado, e também da Secretaria Estadual de Educação do Sergipe. Bem, meu nome é Rosângela Almeida, eu sou professora da SEDUC, e também sou graduada e mestre em filosofia pela Universidade Federal de Sergipe. Sem mais delongas, vamos começar. Obrigada. Professor, está sem áudio. Desculpa, gente, desculpa. Então, boa noite a todos, todas boa e todos noite. Que estão assistindo mais essa atividade do Observatório, né,
do ensino de filosofia de Sergipe. E, inicialmente, antes até de eu agradecer e tal, eu presto a minha solidariedade aos familiares dos assassinados e da assassinada pela Polícia Militar do Rio de Janeiro, em mais de uma chacina do governo Cláudio Castro. Em um ano, a 4ª chacina. Dessa vez, até agora, 25 mortos. Né? E fica a minha perplexidade, né, tal como a perplexidade do povo sergipano com o assassinato pela Polícia Rodoviária Federal, né, de um homem. É impressionante como nós estamos vivendo de maneira sequencial diferentes tipos de barbárie, né, especialmente as perpetradas pelo Estado. Né? Então, é necessário a gente levantar as nossas vozes e ter ações concretas contra esse tipo de barbárie. Né? Bom, então vamos começar, e eu agradeço ao Christian, ao professor Christian Lindenberg e ao Observatório de Ensino de Filosofia de Sergipe, pela oportunidade e pela a possibilidade de discutir com vocês, conversar com vocês sobre o ensino de filosofia e os feminismos, né, a fim de que essa temática ganhe uma maior visibilidade e aderência, especialmente na educação básica. Né? A minha argumentação ela vai seguir 3 eixos. O primeiro dele é a problematização do cânone oficial da filosofia ocidental como um documento de barbárie. O segundo, os desafios para a construção da história da filosofia sob o ponto de vista feminista, que problematiza, então, o fato de por que a produção do conhecimento filosófico no Ocidente ter um gênero, e é o gênero masculino. E o terceiro, algumas questões, alguns aspectos com os quais a gente possa, pelo menos, encaminhar uma discussão para refletir sobre a inserção dos feminismos em sala de aula e, sobretudo, a realização de uma educação feminista. Né? Então, o primeiro aspecto, o cânone bárbaro, né? Eu trago a contribuição em diálogo, inicialmente, com 2 pensadores, o primeiro um historiador, o Ligoff, né? Que, ao tratar dos documentos e monumentos, ele afirmou que o documento é um monumento, todo documento é um monumento. Né? Por quê? Porque ele resulta de todo o esforço das sociedades históricas para impor ao futuro, voluntariamente ou involuntariamente, determinada imagem de si. Então, o monumento, em primeiro lugar, é uma roupagem, né? É uma montagem enganadora, e é preciso a gente começar a desmontar, a demolir essa montagem, a desestruturar essa construção e analisar as condições, né, de produção dos documentos monumentos, né, qualquer que seja ele. Então, eu proponho a vocês, nessa noite, a pensar a história e a geografia da filosofia ocidental como um monumento que documenta, de modo muito genérico, né, as diferentes medidas elaboradas socialmente para que a gente aproximasse da realidade, seja ela interna ou externa, e entender essa realidade. Né? E que são ditas por meio dos sistemas conceituais, das teorizações, dos conceitos criados e desenvolvidos. Né? E a gente sabe que é um grande monumento que enfileira, né, a diferentes personagens ao longo dos séculos, todos homens, ou esmagadoramente homens, diga-se de passagem. E o segundo pensador, né, com o qual eu vou dialogar, eu estou dialogando, é o Walter Benjamin, a tese 7ª sobre o conceito de história, onde ele diz, né, que todos os que até hoje venceram participaram do cortejo triunfal em que os dominadores de hoje espezinham os corpos dos que estão prostrados no chão. E ele também diz
que nunca houve um monumento de cultura que também não fosse um monumento de barbárie. E assim, né, como a cultura não é isenta da barbárie, não é tampouco o processo de transmissão de cultura. Por isso, na medida do possível, o materialista histórico se desvia dessa compreensão de história e considera a sua tarefa escovar a história a contrapelo. Isso é um trecho da tese 7ª do Benjamin, e essa tese ela é muito rica, abre-se para diferentes análises, né, no campo histórico, e eu chamo a atenção, no sentido preciso, no Benjamin, que ele guarda, né, ele chama a atenção para que a barbárie está no interior da cultura e não fora dela. Né? Então, nessa compreensão dele, o bárbaro é também aquele que cria e transmite a cultura. E a partir dessa consideração, né, eu estou propondo a vocês a compreensão, né, a reflexão sobre o monumento filosófico ocidental enquanto um monumento cultural que não deixa de ser um monumento de barbárie. Né? E aqui eu vou apresentar uma barbárie. Né? Aqui eu vou trabalhar essa barbárie como a invisibilidade das mulheres, que não são vistas e que são ainda deslegitimadas como aquelas que poderiam ocupar um lugar no espaço público que esse monumento dá voz. Então, a gente sabe, né, somente há nomes masculinos nos volumes da coleção Os Pensadores, por exemplo. Né? Então, como nos avisou Benjamin, também é bárbaro aquele que transmite a cultura. Então, a questão aqui, nesse viés, é a gente perceber como a barbárie nos alcança e como essa barbárie incide sobre nossas trajetórias como filósofas, incide sobre o imaginário social da produção e constituição do saber filosófico e também sobre o que é ensinado como saber filosófico, né? Então, aí, nesse sentido, é bom a gente pegar a inspiração benjaminiana e pegar a história a contrapelo para justamente descobrir os rastros dessa barbárie cometida. Né? Então, o primeiro aspecto é o patriarcado como origem. A gente sabe, né, que desde o final da década de 1980, a historiadora francesa Michelle Perrault já alertava, né, para o fato de que no palco da memória as mulheres são sombras tênues, né? Sombras tênues, eu poderia dizer, né, que se perdem nas brumas escuras do patriarcado, né? Como a Gerda Lerner diagnosticou, né, o patriarcado ele resulta de uma longa formatação social, né? E ele foi maturado, foi sendo engendrado, constituído, solidificado por quase 3 milênios, ao longo de processos e eventos transcorridos desde o Neolítico, inicialmente nas sociedades do Médio Oriente, que depois esse tipo de formatação social se expandiu para outras áreas e é praticamente hegemônico, né? Ele tomou conta de quase tudo. Obviamente, há diferentes culturas que ainda não têm essa perspectiva, mas eu posso dizer que é a perspectiva hegemônica, né? A Gerda Lerner, ela, ao longo de décadas, ela visou estudar as raízes do patriarcado e diagnosticou o patriarcado como um paradigma intencional da sociedade como um todo, que procede omitindo e apagando os traços da vida das mulheres, né, a partir de estruturas sociais, né, que recorrentemente diminuem e deslegitimam as capacidades físicas e intelectuais femininas. Né? Então, centrado na família, ele consiste num longo processo histórico em que se nota o apagamento das mulheres em diferentes organizações sociais, o apagamento no sentido de ela não ter as condições materiais para desenvolver uma voz pública, ela não tem uma voz pública, ela não atua na esfera pública, que a esfera dela é a esfera privada. E esse apagamento concorre para aquela percepção
naturalizada do patriarcado e da fixação das mulheres como sombras tênues, como afirmou a Michelle Perrault, né, fantasmagóricas presenças, né, e que estão ausentes da escrita da história, e que estão ausentes da história da produção do conhecimento, que as situa, né, que situam as mulheres, meticulosamente como personagens esvaziadas de bom senso para agirem no espaço público, e cuja voz é deslegitimada como aquela que poderia narrar também a história. Então, escarafunchar a história das mulheres, é indispensável para a gente restituir a visibilidade às mulheres, para a gente refazer os rastros da barbárie cometida, né, e abrir o horizonte para outros devires, né? A Gerda Lerner tem uma frase que é muito interessante: nenhum homem foi excluído do registro da história por causa de seu sexo, mas todas as mulheres foram. Então, pegar a história a contrapelo é justamente buscar encontrar aquilo que foi produzido por mulheres na tradição filosófica ocidental. Significa, então, lidar com a história-geografia filosófica ocidental de uma outra maneira, né? Implica refazer os passos, conhecer as obras, encontrar as obras, conhecer as construções argumentativas em primeiro lugar para tirá-las do apagamento. Isso não acontece só na história das filósofas, mas também de historiadoras, quer dizer, de cientistas, no sentido mais amplo da palavra, ou seja, mulheres intelectuais que viveram no contexto em que elas valiam preponderantemente para gerar a cria, né? Para tirar a cria, né? Ou para servir de espólio e butim a ser dividido entre os vencedores. A gente tem a história das mulheres no butim de Troia para os aqueus, né? Ou para servir de moeda de troca para os casamentos ou para o gozo sexual dos homens, né? Então, mesmo reconhecendo que as mulheres, como agentes históricos, elas fizeram histórias, elas foram excluídas daquela iniciativa de criar os símbolos, né? As filosofias, a ciência, as leis, dentro do registro do patriarcal, né? Então, por isso elas não apenas vêm sendo privadas da educação formal completa, né? Ao longo da história, na maior parte das sociedades conhecidas, mas também excluída da produção do conhecimento e excluída também da narração, né, quem narra a história, né? Então, as mulheres também foram desconsideradas como aquelas que poderiam narrar e registrar os acontecimentos, né? Então, a narrativa histórica, ou histórico-filosófica do Ocidente que nós temos hoje, pode ser vista como um grande monumento que documenta a barbárie cometida contra as mulheres, a barbárie do apagamento, da cassação da voz pública, da exclusão da vida na esfera pública e das formas de desenvolvimento das capacidades e habilidades necessárias para essa vivência na esfera pública, o alijamento das condições materiais que permitiram os homens a produção do conhecimento e também o alijamento da narração da história, né? Bom, nesse sentido, protagonizar a história, né, é também escrevê-la, é também teorizar sobre ela, é também interpretá-la, e isso foi negado às mulheres, né? Então, esse apagamento, né, hoje está sendo, de certa maneira, combatido, porque a gente vive um momento marcado por incontáveis mulheres, filósofas, historiadoras, físicas, cientistas no sentido mais amplo, que realizam o trabalho arqueológico, né, de remexer as camadas da terra histórica que apagaram os rastros, as obras, a biografia de filósofos, por exemplo, e o lugar delas no espaço público do cânone ocidental filosófico, né?
Então, todas nós que passamos pelo estudo formal da filosofia, mesmo informal, né, autodidata, a gente sabe que a sequência histórica dessa história, né, da história da filosofia ocidental, é um elenco de homens, onde a gente pula de um para o outro, desde o primeiro, Tales, né, e a gente estuda a escola pitagórica, né, mas sem nenhuma referência, por exemplo, a Teano e Adamo, respectivamente, a esposa e a filha dele, matemáticas e filósofas, que depois da morte dele levaram a escola pitagórica adiante. Né? A gente também estuda Sócrates e Platão, né? Mas, no máximo, Diotima é um nome solto na abordagem de Sócrates, no banquete, né, no discurso de Eros que ele fala, né, onde ele reconhece Diotima como a mestra dele, e a gente estuda a teoria socrático-platônica do amor, e não a teoria socrático-platônica de Diotima, por exemplo, ou de Cleobulina de Lindos, que viveu no século VI, ou Catherine Macaulay, historiadora da Inglaterra, filósofa do século XVII, que escreveu, por exemplo, obras críticas aos pensamentos políticos de Hobbes, de Edgar Burke, e também um tratado sobre valores morais, dentre outras obras, um silêncio sobre elas. Né? E se a gente fosse elencar todos, escrever os nomes de todos os filósofos presentes na história da filosofia, a gente talvez lá na penúltima página encontrasse o nome, por exemplo, de Hannah Arendt. Né? E aí sempre aparece a pergunta, mas não houve nenhuma mulher que pensou e produziu algo de relevante no meio de quase 3 milênios, ou no meio de quase 25 séculos de filosofia no Ocidente? Né? Um outro aspecto é que, dentro desse contexto de um imaginário social fruto do patriarcado androcentrado, o apagamento intencional da capacidade intelectual feminina, né, aconteceu, e com isso a sua autoridade epistêmica no espaço público e seu correlato aprisionamento ao espaço doméstico, né, privado, que transformaram aquilo que é da ordem histórico-cultural em algo reconhecido como natural. Né? No âmbito, hoje, nosso atual trabalho, no âmbito da filosofia, o trabalho histórico, geográfico, arqueológico, tem atuado justamente para desfazer essas mentiras frente ao que emerge como primeiro fato. Né? Houve, sim, então, mulheres filósofas que têm filosofado. Né? E o segundo fato, né? Essas mulheres não trataram só de temas relacionados à existência feminina. Elas trataram de assuntos metafísicos, éticos, de filosofia natural e de ciência, porque abordar a realidade natural, de problemas políticos, de problemas educacionais. Né? E elas também, muitas dessas mulheres, né, observaram a dificuldade de se afirmar como alguém capaz de pensar e escrever, de argumentar, num contexto social que lhe reservava o espaço da casa e da família, né, como lugar natural. E, portanto, o casamento, o cuidado da prole, do marido, e aquelas que precisavam trabalhar para a sobrevivência, além do trabalho fora de casa, a dupla e a tripla jornada de trabalho, porque cabia a elas o cuidado da casa. Né? Então, é muito interessante quando a gente estuda a obra da Virginia Woolf, como ela denuncia, obviamente ela denuncia esse engodo em relação à falta de capacidade intelectual e moral da mulher para o conhecimento especulativo, né? Mas ela também aborda as condições materiais, a falta das condições materiais para a produção do conhecimento, né? A falta de renda própria, ou da renda que permitisse às mulheres um espaço, um tempo livre para um estudo, para a produção de conhecimento. Não sei se vocês sabem, segundo Virginia Woolf, em Três Guinéus, havia toda a família inglesa, desde o século XIII, na contabilidade anual, reservava uma quantia, né? Era Fundo Educacional Arthur,
né? O Fundo Educacional de Arthur. O que significa isso? Um fundo educacional para a educação dos meninos. Não apenas dos meninos, obviamente, que podiam estudar, né? Os meninos que tinham, então, a educação formal, mas tinham também as viagens, né? E que viajavam para outros lugares da Europa para conhecimento, que isso fazia parte da estrutura do conhecimento. E ela é uma passagem muito bonita dos Três Guinéus, onde a personagem fala assim, no máximo, as mulheres, esse fundo educacional de Arthur, no máximo representou para nós, mulheres, a porta do trem fechada na cara da gente, porque a gente não tinha acesso a isso, né? Então, fechando parênteses, esse papel social colado ao que vem a ser mulher, né, decorre de uma ideia que está no cerne do patriarcado, a concepção da família, a partir da qual a mulher foi situada no âmbito privado, para tão somente cuidar. Então, no máximo, ela deveria desenvolver as capacidades relacionadas a esse espaço. É o que acontece, por exemplo, com a Sofia, consorte de Emílio, na obra Emílio de Rousseau. Né? Em decorrência, então, desse aspecto, as mulheres que podiam, né, foram negadas as capacidades reconhecidas como pertinentes ao homem, ao andros, e as habilidades necessárias, né, para o conhecimento especulativo e para a voz pública. Né? Então, além da dicotomia do espaço público, homem, espaço privado, mulher, foram construídas outras dicotomias, né? Razão, homem, emoção, afeto, mulher, objetividade, homem, subjetividade, mulher, poder, decisão política, homem, cuidado da família, mulher. Né? E essas dicotomias, elas encontraram eco na voz de vários filósofos que foram afirmando ao longo dos séculos no Ocidente, eu só posso falar pelo Ocidente, a incapacidade racional, intelectual, especulativa, argumentativa como algo natural das mulheres. E quando foi admitido que as mulheres teriam alguma racionalidade, por exemplo, já no período do iluminismo, né, essa racionalidade seria da ordem prática, porque habilitaria a mulher para o cuidado da casa e da família, mas a mulher não teria a racionalidade especulativa. Né? Então, isso está muito claro, por exemplo, no Emílio do Rousseau. Né? Geralmente, a gente só lê a parte do Emílio, infelizmente. Né? É mais enfocada a parte da formação do Emílio, né? E não a formação da Sofia. Né? Então, o Rousseau ele é um exemplo do contexto androcentrado, patriarcal, em que o feminino foi definido por sua relação com o homem. O homem é o referencial, a mulher é o referenciado. Né? E por isso que o homem é o primeiro sexo, daí Simone de Beauvoir poder falar, a mulher é o segundo sexo, referenciado ao primeiro. Né? E a sexualidade ela é usada para caracterizar e definir a mulher. Né? No caso do homem, não. O homem é o ser humano e PT saudações, tu cura, ele está pronto. A mulher, né, ou cabe a Sofia, ter o seu destino comandado pela sexualidade, logo é a reprodução que comanda o destino e a educação dela, né, e das mulheres que poderiam ser educadas. Né? Então, a natureza da mulher é sexuada e o fim dela é a procriação. Né? Por isso que, por exemplo, quando a gente estuda os feminismos, né, o movimento feminista, a segunda onda do feminismo ela pode ser sintetizada didaticamente por enxergar nesse destino feminino aquilo que uniria todas as mulheres oprimidas pelo patriarcado. Daí a grande pauta ter sido os direitos reprodutivos e a liberdade sexual. Obviamente, nessa segunda onda também há várias feministas que passaram a estudar, a analisar, a considerar a heterossexualidade e a heteronormatividade como constituintes desse sistema de opressão Otherlord, por exemplo. Né? Mas o fato é que Rousseau não está sozinho na fita, no filme, Dolbar, Hume, Blake, Diderot, Kant, e antes dele, vários.
né? A maioria esmagadora, né? Gente, Rousseau ele é considerado um dos pais da educação moderna. Rousseau está... se a gente pegar 10 bibliografias obrigatórias, programas, aquela parte obrigatória dos programas de filosofia da educação ou história da educação, Rousseau se não está nos 10, está em 9 programas. Se ele tem essa compreensão de mulher, isso já denota a dificuldade das mulheres, porque na obra do filósofo as mulheres ocupam um lugar bem distante da emancipação, do conhecimento, da autonomia, da voz pública, da política. Agora, como isso incide na nossa vida? Né? E é possível, obviamente, a gente encaminhar a resposta por diferentes caminhos. Se eu fosse ecoar, por exemplo, o feminismo comunitário, né, de Julieta Paredes, né, ou de Adriana Guzmán, mulheres aimaradas bolivianas, elas responderão a partir da circunstância que elas vivem, né, e que levaram à criação de um feminismo comunitário, né? Mas aqui eu vou pegar a minha consideração vai ser por um ensino feminista de filosofia, né? Então, a minha proposta é alinhavar alguns aspectos a partir do ensino de filosofia superior à educação básica, né? E da situação das filósofas brasileiras. Então, a minha abordagem parte da incidência daquilo que foi abordado antes sobre a realidade da comunidade filosófica brasileira e sobre a formação de docentes para o ensino de filosofia na educação básica e, obviamente, sobre a educação básica, né? E a gente sabe, especialmente quando a gente vai para a educação básica, pergunta sempre aparece, mas aparece também na educação superior. Mas, professora, não existe mulher na filosofia? Né? Essa frase é muito comum entre os estudantes e as estudantes brasileiras, especialmente na educação básica, fase em que estão sendo estabelecidos na escola os primeiros contatos sistematizados com a reflexão filosófica. E essa pergunta ela se transforma numa perplexidade muito maior e num grande incômodo quando na universidade esses estudantes, esses e essas estudantes se deparam com a bibliografia de disciplinas, né, das disciplinas, praticamente constituída somente por autores masculinos, como a indicar subrepticiamente que mulheres não filosofam. Então, essa imagem tem crescentemente sido questionada na comunidade filosófica brasileira na última década, especialmente por filósofas e por estudantes de filosofia, né? Então, eu vou delinear aqui algumas questões, né, pontuar alguns aspectos que podem justamente colaborar para a gente poder pensar respostas a essas perguntas. Não é uma única pergunta, e muito menos uma explicação simples e rápida, que, por exemplo, dê conta da baixa participação das mulheres na filosofia no Brasil, né? Então, o primeiro aspecto é o bárbaro cânone na formação filosófica brasileira, né? Independente do valor que a coleção Os Pensadores teve, né, para a visibilidade e para a divulgação científica da filosofia entre a população do país desde a década de 70, ou que começou na década de 70, ela firmou no imaginário social um cânone, né, que obviamente está a reboque de um cânone eurocentrado, e fortaleceu no imaginário social brasileiro a imagem do filosofar como atividade feita por homens, e não apenas por um tipo de homem, homens brancos e europeus, né? Essa coleção ela resulta, nesse sentido, por esse viés, em que pese o valor imenso, porque foi um trabalho do cão traduzir o português brasileiro obras filosóficas. E eu louvo a ação daqueles que estiveram à frente, aqueles e aquelas que estiveram à frente das traduções e das edições, né? Mas eu posso dizer também que essa coleção resulta de uma cegueira cultural histórica que atravessa o Ocidente.
a contribuição das mulheres para a história do pensamento é geralmente olhada, parece, com um ponto cego do olho. E, por isso, comumente tem passado desapercebida na cena teórica filosófica, né? A reflexão política sobre a constituição das sociedades e a compreensão da historicidade, da construção dos discursos, tem evidenciado que os argumentos relativos à neutralidade do fazer filosófico e sua discursividade, na verdade, naturalizam como universais o olhar andocêntrico, e o olhar andocêntrico, o androcentrado, europeu, lançado sobre os valores éticos, os modos de entender a realidade social, a natureza e o ser humano. Então, a cegueira e o silêncio que durante décadas, ou durante muito tempo, né, atravessou e ainda pontua o meio acadêmico quanto ao conhecimento e ao reconhecimento das filósofas e de outras mulheres cientistas e de outros saberes, extrapolam, né, essa cegueira e esse silêncio, extrapolam os muros da academia e alcançam a sociedade como um todo. Né? E eu posso dizer que, analogamente ao que foi dito anteriormente, aquele cadinho histórico, cultural das tradições filosóficas gerou um déficit no conhecimento e no reconhecimento das mulheres que transitam pela tradição ocidental filosófica e por outras, né? Gente, já passou, uma pergunta, já passou 30 minutos? Eu só... Ai, caraca. Desculpa. Eu vou rapidamente falar, então, que acho que já está esgotando o meu tempo, vou caminhar para finalizar, daqui uns 5 minutos. Né? A gente sabe, olhando para a própria história da filosofia profissional do Brasil, que essa deficiência da presença das mulheres ela não ela é fruto de uma circunstância histórica que as alijou do acesso à educação, à profissionalização adequada, e não de uma incompatibilidade natural. Né? E esse aspecto está ligado a um outro, que é o baixíssimo emprego das reflexões construídas, por filósofas, quando se pretende discutir alguma questão, algum tema ou acontecimento. Né? E um terceiro fator é a falta de referência às obras de filósofas nas emendas e programas das disciplinas do curso de graduação e pós-graduação, né, que isso vai incidir na produção de TCCs, de mestrado, de teses, de dissertações. Isso vai incidir nos livros para didática. Né? Um outro aspecto é quantas somos, onde estamos, é só para a gente não dá, né? Só vou pontuar, né, a questão da presença minoritária das mulheres na função docente e na função discente nas graduações, bacharelado e licenciatura em filosofia, por uma série de questões. Né? A gente precisa olhar com mais carinho e fazer análises quantitativas para entender o que está acontecendo. A filosofia, praticamente, ela vai contra o que acontece nas humanidades, onde há uma presença majoritária feminina, na filosofia minoritária feminina. E entre os egressos também mulheres graduam-se muito menos do que os homens. Isso vai refletir na entrada do mestrado, na ida do doutorado, nas professoras, nos departamentos de filosofia e nas professoras na pós-graduação. Né? Então, a gente precisa olhar com mais carinho essa situação quando nós pensamos quantas somos e onde nós estamos. Né? O ensino feminista de filosofia na educação básica, né? E só também, rapidamente, todo esse contexto, né?
está relacionado, incide fortemente na educação básica ao atingir a formação de professores e professoras, que geralmente não contempla o estudo e a discussão de produção filosófica elaborada por mulheres, ou que um determinado filósofo afirmou ou escreveu sobre a mulher. Estudamos a ética aristotélica, mas não estudamos aquilo que ele falou sobre a mulher. Estudamos Rousseau, Kant, mas não estudamos aquilo que ele falou sobre a mulher ou sobre o feminino. Né? O único que é massacrado é Nietzsche. O resto, né? E também não contempla a crítica à ocultação semântica do feminino no discurso filosófico, que ainda persiste, e não contempla uma educação não sexista, uma educação, então, portanto, que a gente pode falar em termos feministas. Né? E a gente tem algumas questões que a gente deveria privilegiar em sala de aula, na educação básica e na graduação, escutar as alunas, escutar as estudantes, dar a voz a elas, porque é muito difícil levantar a voz num contexto social em que fala que menina deve ficar calada, quanto deve cruzar as pernas. Né? Então, como a Limonge fala, a gente deve incentivar as estudantes a falarem sem medo, a desenvolverem a capacidade argumentativa, a elaborarem seus próprios argumentos e a bancarem seus argumentos. E essa orientação da Limonge vale para a educação básica e para a argumentação. Né? Porque, sobretudo nos cursos de filosofia, onde em muitas disciplinas, às vezes, uma estudante é a única mulher presente. Né? E aí a questão dos assédios, a gente também, né, deve buscar entender. Né? E acho que a gente deve começar a se preocupar com a produção de livros paradidáticos. Eu já estou finalizando aqui, 5 minutos só para finalizar, né? Porque é justamente isso que vai permitir que as meninas na educação básica conheçam e possam escolher o caminho da filosofia. Né? Isso é absolutamente importante. Né? Bom, acho que deixo aqui a minha apresentação e me coloco à disposição para o debate, agradecendo muito ao Christian Observatório, e desculpa, né, passei um pouco. Obrigada. Obrigada, professora, pela sua fala tão necessária, tão brilhante. Eu gostaria de pedir para o pessoal que está nos assistindo para assinar a lista de presença. E eu já vou passar a fala para a Renata. E no final a gente vai ter um debate. Então, deixe as perguntas de vocês no chat, que a gente vai estar tendo um debate no final com as perguntas de vocês, as dúvidas. Obrigada. Renata, por favor. Tô deixando o negócio ficar certo aí na tela. Pronto. Vamos lá. Boa noite a todos, a todas e a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do professor Christian Lindeberg, que me deu a oportunidade de estar nesse debate junto com a professora Valéria Wilck, sobre um tema assim tão importante para a formação e o ensino em filosofia, bem como para a política, né? Eu devo, a princípio, de certa forma, alertar vocês sobre a minha especialidade dentro da filosofia, pois tanto o meu mestrado quanto o andamento do meu doutorado versa sobre um tema diferente do tema proposto na mesa. Tanto o meu mestrado quanto o que eu estou fazendo no doutorado é filosofia política, mas eu estou tratando, eu estou pesquisando sobre psicologia das multidões, eu estou pensando em Le Bon, eu estou pensando em Freud, eu estou pensando em Adorno, e todas as minhas iniciativas para falar sobre feminismo, sobre raça, sobre classe, todos esses temas são um tanto extras à minha pesquisa. Então,
O que eu posso dizer para vocês é que hoje eu me coloco numa posição de curiosa nessa mesa, muito mais do que uma pesquisadora formal sobre o tema. E aí eu falo um pouco sobre minha curiosidade. Minha curiosidade começou a tomar algum corpo quando eu estava na graduação. E, para o espanto de ninguém aqui, inclusive esse é o motivo pelo qual estamos nessa mesa, é que sequer Simone de Beauvoir estava inclusa em qualquer ementa ao longo do curso de filosofia. Não havia filósofas nem periféricas, nem secundárias nas ementas das histórias de filosofia, nem na política, nem na filosofia moderna, nem na ética, nem na lógica. Comentadores indicados para nos ajudar a compreender o cânone filosófico também eram homens. Os professores que, à época, acreditavam que filosofar era uma tarefa masculina e, portanto, figuram um dos grandes motivos pela escassez das mulheres na filosofia. A princípio, eu me interessei por Simone de Beauvoir. Para quem não a conhece, eu vou apresentar um breve currículo, ou melhor, a sua recepção na academia em formato de jargão masculino. A filósofa Simone de Beauvoir foi uma das que andavam com os homens existencialistas que contribuíam para a revista Tempos Modernos. Ela foi também aquela que escreveu sobre os últimos dias de Sartre. Ela foi a mulher de Sartre, ou, se preferirem, aquela para a qual Sartre dedicou alguns de seus livros. De certo, Simone de Beauvoir não foi uma filósofa existencialista, crítica a uma certa psicanálise e ao materialismo histórico. De certo, ela não foi uma das escritoras, também ficcionais, mais emblemáticas do século XX. Também não foi uma figura política e precursora de um segmento feminista europeu cujas bases nos utilizamos até hoje. Hoje, infelizmente, então, as obras O Segundo Sexo, Memórias de uma Moça Bem Comportada, a autobiografia de sua vida pregressa a Sartre, A Mulher Desiludida, me foram tardias, já no final da graduação, mesmo conhecendo Sartre no início dela. Felizmente, essas obras, sobretudo a primeira citada, Segundo Sexo, nos explicam o motivo desse fenômeno de apagamento. Eu devo alertar vocês que, diante da profundidade desse tema, até porque o Segundo Sexo são 2 volumes de fôlego, digamos assim, eu fiz um recorte que nos servirá, nesse momento, para entender esse estado de certa oposição dos gêneros apresentados pela filósofa. Para partir disso, mostrar a importância da abordagem de gêneros nos ambientes escolares, seja com debates como este, de forma extraclasse, seja na sala de aula, pois, além do tema ser uma questão filosófica importante, por dizer respeito a uma ética da alteridade, ela também se tornou uma demanda do público que ingressa no ensino médio. Antes de mais nada, é preciso salientar que a filósofa em questão parte de um princípio existencialista, este que não admite uma essência determinante do ser, mas que é ele, diante de sua liberdade indissociável de si, que procura a construção de sua essência ao decorrer da história, de sua história. Nessa perspectiva, Simone procura vislumbrar sobre vários aspectos, como os dados biológicos, a psicanálise e o materialismo histórico. Quem teve a oportunidade de pegar O Segundo Sexo vê que ela separa pelo menos o primeiro volume nessa ordem, né? Além dos mitos do feminino, para assim traçar um caminho que levou a mulher à condição de segundo sexo, bem como sugerir um caminho para sua libertação. E aí a Simone de Beauvoir apresenta a categoria outro, que é o recorte que eu estou fazendo aqui. A categoria outro é fundamental à teoria feminista de Simone de Beauvoir, pois ela está em relação ao mesmo. Eu acho que eu travei. Deixa eu ver se alguém me dá um retorno aqui. Não travei, não. Desculpa, gente. Voltando. A categoria outro é fundamental à teoria feminista de Simone de Beauvoir, pois ela está em relação ao mesmo, fator determinante à apresentação da condição da mulher sob uma perspectiva, sobretudo, do materialismo histórico,
cujos reflexos situacionais da mulher são mais visíveis, ou estão mais visíveis. A alteridade, a partir de Simone de Beauvoir, é aquilo que permite significar o indivíduo por meio de suas relações com os demais. É uma realidade ou condição que se dá diante de outro indivíduo. Em outras palavras, o indivíduo no seu meio social, aquele que procura a construção de si, realiza essa significação a partir do que é diferente de si. Eu sou negro por não ser branco, indígena ou tudo que for outra coisa que não faça parte de outra. Essa compreensão beauvoiriana da alteridade passa a ter um novo delineado promissor para os estudos de gênero. A categoria ou mesmo, associado ao masculino, e a categoria outro ao feminismo, de sorte que, para a primeira categoria, a construção do ser e seu destino é por autodeterminação, independente, enquanto o segundo está sempre em relação ao primeiro. Por isso, Beauvoir dirá, e aí eu cito, e aí eu vejo que eu estou travada de novo, não estou não. A categoria outro, estou citando Beauvoir, é tão original quanto a própria consciência. Nas mais primitivas sociedades, nas mais antigas mitologias, encontram-se sempre uma dualidade, que é a do mesmo e a do outro. A divisão não está estabelecida inicialmente sob o signo da divisão dos sexos. A alteridade é uma categoria fundamental do pensamento humano. Nenhuma coletividade se define nunca como uma, sem colocar imediatamente a outra diante de si. Basta 3 viajantes reunidos por acaso no mesmo compartimento para que todos os demais viajantes se tornem os outros, vagamente hostis. Para os ambientes de uma aldeia, todas as pessoas que não pertencem ao mesmo lugarejo são outros e suspeitos. Para os habitantes de um país, os habitantes de outro país são considerados estrangeiros. Os outros, para o antissemita, os negros para os racistas norte-americanos, os indígenas para os colonos, os proletariados para as classes dos proprietários. Fim de citação. Dessa forma, diz Beauvoir, que a mulher é o outro, é o segundo sexo, o inessencial, em relação ao absoluto que é o homem, de forma que o homem é criado com sua liberdade de construir-se, e a mulher, a partir da sua juventude, começa a se comprazer com seu destino e está sempre em relação ao homem. Diz Beauvoir, o homem é pensável sem a mulher, ela não sem o homem. Ela não é senão o que o homem decide que ela seja. Fim de citação. O homem, diz a filósofa, é o neutro e apresenta um teor positivo. Um exemplo disso é usarmos os homens quando nos referimos a nós humanos. Por outro lado, a mulher é aquela que aparece em oposição a isso. Ela é a especificidade, tendo suas determinações imputadas a partir do absoluto, que é o gênero homem. Nessa perspectiva, reside no gênero masculino suas disposições em aberto, uma individuação legítima e livre. Ele irá para as ruas e trará para casa suas conquistas pessoais, que o engrandece sem a aprovação desse outro que é a mulher. Enquanto isso, a mulher é criada para casa, para o cuidado do outro, para ser mãe, para ser dona de casa, para manter essa casa a qual ela foi designada a tratar como seu ambiente natural, aos modos e aprovação do essencial, do absoluto, o homem. Ora, mas como a mulher não só se submete, mas também se compraz com esse destino que lhe é determinado? Por que há essa posição de submissão? Porque a mulher não torna-se de uma vez por todas o um, tal qual o homem, deixando de lado essa diferença do um e do outro? Para a filósofa, e eu cito, nenhum sujeito se define imediata e espontaneamente como inessencial. Não é o outro que, se definindo como outro, define o um. Ele é posto como outro, pelo um, definindo-se como um. Mas ressalta que para que isso aconteça é necessário um rendimento a essa condição. E aí,
Os capítulos que seguem no volume 2 do Segundo Sexo se debruçarão sobre essa investigação do percurso que faz a mulher a chegar em tais condições. Essa explicação beauvoiriana sobre a condição da mulher não só me confrontou, ou não só me confortou e me deu horizontes de libertação por um tempo, mas fez eu me reconhecer nesse outro que busca pela possibilidade de autodeterminação. Repetia por vezes, os jargões universais destinados ao gênero feminino para rechaçá-lo. Eu não posso deixar que me destinem ao lar, que me vejam como frágil, como inessencial e como aquela que é sempre determinada pelo masculino. Mas algo estava fora do lugar. Esse tipo de jargão nunca me atravessou dessa forma. Eu nunca fui lida como frágil, como alguém que deve ser protegida e resguardada no ambiente privado. Eu, ou minhas ancestrais, sempre tivemos uma relação quase intrínseca com o trabalho. O ambiente privado, o casamento, a proteção e o cuidado, por vezes, não esteve sequer no nosso horizonte. O que me fez perguntar, tal qual no discurso de uma personagem importante da luta antirracista e abolicionista, Sojourner Truth, e eu não sou uma mulher? Esse discurso ilustra muito bem a necessidade de se trabalhar um olhar mais plural e inclusivo no que diz respeito à luta feminista e, portanto, à categoria mulher. Sojourner, diante das reivindicações a respeito do sufrágio feminino, verifica que tais reivindicações válidas estavam pautadas em uma série de elementos que compõem uma suposta categoria universal de mulher, ou seja, que ela é frágil, que ela é feita para o lar, que sua emoção sempre sobrepõe a razão e que a firmeza, a força e a resistência lhes são desconhecidos. Ora, mas de que mulheres estamos falando quando proferimos esses mitos do feminismo, tal qual Simone de Beauvoir apresentou no Segundo Sexo? Como bem ilustra o discurso da abolicionista, certamente não é sobre uma mulher preta. E uma mulher preta não é uma mulher? Vejamos o discurso. E aí eu apresento parte do discurso da Sojourner. Bem, minha gente, quando existe tamanha algazarra, é que alguma coisa deve estar fora de ordem. Um instante. Pronto, tá certo. É que alguma coisa deve estar fora de ordem. Peço que, espremidos entre os negros do sul e as mulheres do norte, todos eles estão todos eles falando sobre direitos, os homens brancos, muito em breve ficarão em apuros. Mas, em torno do que é essa falação? Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem. É preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal. E elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir uma carruagem, a passar por cima da lama, ou me cede o melhor lugar. E eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olhem para o meu braço. Eu capinei, eu plantei, juntei palha nos celeiros, e homem nenhum conseguiu me superar. E eu não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem, quando tinha o que comer. E também aguentei as chicotadas. E eu não sou uma mulher? Parei 5 filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei minha dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E eu não sou uma mulher? E daí eles falam sobre aquela coisa que tem na cabeça, como é que chamam? Uma pessoa na plateia murmura, intelecto. É isso, meu bem. O que é que isso tem a ver com o direito das mulheres ou o direito dos negros? Se minha caneca não está cheia, nem pela metade, e se sua caneca está quase toda cheia, não seria mesquinho de sua parte completar sua parte, ou completar a minha medida? E aí eu encerro essa parte do discurso da Sojourner Truth. Fim de citação. Essa é uma parte apenas do discurso, mas já nos sugere que uma luta feminista pressupõe exatamente um construto teórico e prático que considere raça, gênero, classe e sexualidade.
Pois, uma vez que insistimos em um feminismo cujo pressuposto é uma categoria universalizante da mulher, esse feminismo vai estar caminhando em paralelo com um discurso hegemônico que invisibiliza todas as existências de grupos subalternizados. Por isso, vale apresentar uma gama de autoras que se propuseram a fazer os recortes e detalhamentos não excludentes à experiência das mulheres pretas na sociedade. Dentre elas, podemos citar Patrícia Hill Collins, Grada Quilomba, Lélia Gonzalez, Angela Davis, Djamila Ribeiro. Djamila Ribeiro, que assim como Grada Quilomba, presta-nos um caro serviço político e intelectual ao retomar a formulação beauvoiriana da alteridade e assim apresentar uma importante ferramenta de compreensão sobre as mulheres em um recorte racial de classe. Djamila se serve da categoria outro de Simone de Beauvoir para pensar na mulher negra como o outro do outro. Segundo ela, segundo a Djamila Ribeiro, a mulher é condenada a ser o outro, a ser, enquanto outro, um ser em si. Ou seja, um arquétipo determinado, propositados como objeto, ao invés de um ser para si, ou seja, um projeto sem determinações preconcebidas. Ora, diante disso, tô tudo travando aqui, meu Deus. Ora, diante disso, perguntando-se por qual mulher Simone de Beauvoir estava tratando ao criticar os mitos do feminino e a condição subalterna ao homem, podemos verificar que essa mulher é uma mulher branca e que esse homem com o qual o feminino mítico se relaciona também o é. E se uma mulher branca é o outro do homem, vai dizer a Djamila Ribeiro, ao colocar o masculino como essencial, neutro, certamente a mulher negra é o outro do outro, por ser, segundo a Djamila, a antítese da branquitude e da masculinidade. Esse recorte racial, além de apresentar de forma mais precisa as condições das mulheres dentro da sociedade e, por conseguinte, de uma luta feminista, rompe com essa universalidade apresentada em relação aos homens, o que nos permite compreender uma dinâmica social mais próxima da realidade. A mulher negra, dentro dessa dinâmica, é o outro do homem negro, que é o homem, mas não branco, e não está à frente da lógica hegemônica formadora dessas hierarquias. Ou o Genivaldo, que foi morto hoje por uma câmara de gás improvisada, poderia ser visto em algum momento como um da Simone de Beauvoir. E aí eu cito a Grada Quilomba. As mulheres negras foram assim postas em vários discursos que deturparam nossa própria realidade. Um debate sobre o racismo onde o sujeito do homem é negro, um discurso de gênero onde o sujeito da mulher é branca e um discurso sobre raça não tem lugar. Nós ocupamos um lugar crítico em teoria e por causa dessa falta de ideológica que as mulheres negras habitam um espaço vazio, um espaço que sobrepõe as margens de raça e do gênero, o chamado terceiro espaço. Nós habitamos um tipo de vácuo de apagamento e contradição, sustentado pela polarização do mundo em um lado negro e em um lado de mulheres. Nós, no meio, este, é claro, um dilema teórico, nós, no meio, este, é claro, é um dilema teórico sério, em que os conceitos de raça e gênero se fundem estreitamente em um só. Tais narrativas separativas mantêm a invisibilidade das mulheres negras e nos debates acadêmicos e políticos. Gente, desculpa certas pausas, é porque eu tô no meu celular e o celular está travado. Então, desde que eu comecei a falar, meu rosto está travado em tela e eu não consigo mexer na ferramenta que eu estou fazendo a transmissão, que é o StreamYard. Já tem vários minutos, então, assim, eu vou terminar minha apresentação, e não sei se eu estou extrapolando o tempo, mas
É o que me resta nessa situação, tá? Só para entender, porque às vezes eu pauso, às vezes eu dou uma olhada assim, é porque meu celular segue travado. E aí eu termino a citação da Grada Quilomba e digo: perder-se disso é perder-se do objetivo reflexivo e propositivo de políticas públicas reparadoras como essa atividade, dentre... Pronto. Perder-se disso é perder-se de um objetivo reflexivo e propositivo de políticas públicas reparadoras, como essa atividade, dentre outras que nos dedicamos a fazer, nos e sobre os ambientes educacionais. Daí a importância da interseccionalidade no discurso político. Nós, enquanto professores que objetivam transformar a partir da educação uma sociedade, devemos estar atentos não só aos papéis gerais e genéricos de gênero, mas entender quais são os recortes subalternizantes em que nossos alunos e professores se encontram ou não. Assim, a universalização das categorias que usam para definir mulheres negras, sob um ponto de partida eurocêntrico, é problemática e carente dessas atualizações apresentadas. Pois, nessa universalização, residem limitações importantes para nossa autodeterminação e libertação proposta pela Simone. Quando o nosso discurso versa sobre o homem, a mulher, todos, precisamos imediatamente nos perguntar: mas quem são todos eles? Como lutar por um feminismo sem um debate sobre desigualdades? E como lutar contra a desigualdade sem considerar a luta antirracista? Não dá para aceitar um discurso que visa essas lutas sem considerar todas essas especificidades. Quantas vezes já ouvimos que, principalmente dessa nova direita, já ouvimos que feminicídio não existe, mas que tudo é homicídio, ou que não existe nenhuma outra raça senão a raça humana, ou que todas as vidas importam. Ignorar essas especificidades é contribuir para o projeto colonizador que confere invisibilidade e segue invisibilizando grupos subalternizados. É preciso tomar muito cuidado com esses jargões que se disfarçam de inclusivos, mas que na verdade são silenciadores. Por isso, essa importância em definir-se, pois quanto mais narrativas de pontos de vista sociais diferentes, mais conseguimos dar voz e um lugar de cidadania a quem nunca teve. É dessa necessidade de sair desse lugar crítico da mulher negra apresentada por Grada Quilomba, ou seja, de um lugar que não participa de nenhum privilégio, que surge o conceito de lugar de fala. Podemos, a princípio, considerá-lo como uma ferramenta de autodefinição e como uma possibilidade de tomar uma postura ética com todos aqueles que nos relacionamos. Lugar de fala nas palavras da Djamila Ribeiro, o lugar social que as mulheres negras ocupam e o modo pelo qual é possível tirar proveito disso. Estou citando a Djamila. E fim de citação. Temos uma primeira definição, então. Lugar de fala é lugar social que... Certo. Cristian me avisou aqui pelo WhatsApp. Obrigada, Cristian. Lugar de fala é lugar social que cada indivíduo e seus grupos étnico-raciais e econômicos fala. Podemos também entender lugar de fala como lugar do discurso. Aqui, a filósofa Djamila Ribeiro entende como, e aí eu cito, não pensar o discurso como um amontoado de palavras ou concatenação de frases que pretendem um significado em si, mas como um sistema que estrutura determinado imaginário social, pois estamos falando de poder e de controle. E aí, eu vou dar uma puladinha para gente, porque eu só tenho 2 minutos, e eu vou já me encaminhar para conclusão. Depois a gente volta quando vocês colocarem as perguntas. Então,
É por isso que a Djamila Ribeiro aponta a necessidade de abrir espaços para essas falas e para outros saberes e outras apresentações desses saberes que não estejam presos exatamente a um artigo científico, isso sobretudo no chão da escola. Pois se verificarmos que há uma epistemologia dominante e certamente pretensa a neutra e universal, é necessário, como dirá Lélia Gonzalez, descolonizar a epistemologia. Tanto, certo, tanto para denunciar esse projeto de construção de uma identidade crível e legitimada em detrimento de outra, quanto para dar voz a alguns grupos sociais que foram deslegitimados. E aí eu vou para a minha conclusão, vou pular de novo. Por fim, e abrindo o debate, o que se pretende com esse movimento de apresentar uma filósofa, embora emblemática para a história da filosofia, que é a Simone de Beauvoir, mas apagada historicamente dentro da filosofia, e sempre relacionada a um homem, e em seguida sugerir que a condição da mulher apresentada pela filósofa não é capaz de contemplar todas as mulheres, sequer todos os homens, é provocar uma reflexão ainda mais complexa e pluriversal ou localizada, para que possamos, ao iniciar um debate sobre feminismo nas escolas e universidades, compreender os lugares sociais que partem todos os envolvidos no debate, e assim diminuir uma série de silenciamentos produzidos ao longo da história. Obrigada. E estou aqui disponível para o debate. Obrigada, Renata, como sempre, maravilhosa. Muito obrigada por sua fala. E meu celular segue travado. Oh, meu Deus. Mas você não travou em nenhum momento. Sua fala foi ótima e não teve nenhum imprevisto. Assim, aqui o pessoal está comentando, muitos comentários, né? Muitos colegas da gente, Sandro Figueiredo, né? Participando do chat. Antes do Cristiano me colocou ainda as perguntas, eu vou fazer algumas perguntas, aproveitar que eu já estou aqui, né? Vou fazer uma pergunta para a Renata e outra para a professora Valéria, né? Assim, eu amei muito a forma que a senhora introduziu o feminismo dentro da obra do Walter Benjamin. Eu estudei meu Walter Benjamin também no mestrado, e vice-versa, né? E aí, a pergunta que eu faço para a senhora é: será que a gente sempre seremos as vencidas, né? Historicamente, a mulher sempre está nesse lugar de derrota, né? Os vencidos são os homens e eles que narram, eles que contam a história. Então, será que não há perspectiva para a mulher, né? Se colocar, nem que seja, né? No mesmo lugar, né, de vencidos, ou como é que a senhora pensa, assim, essa questão? Porque eu faço essa pergunta porque, às vezes, a gente perde um pouco a esperança, né, em relação ao próprio debate do feminismo, porque são as mulheres que são cúmplices do machismo, eu acho que vencem em quantidade, né? Então, é nesse sentido também que eu faço a minha pergunta para a Renata, né? Porque, além da gente, a maioria das mulheres, né, ser cúmplices do feminismo, elas também acabam sendo cúmplices do racismo, porque é social, né? Então, parece que essa realidade nunca vai ser mudada, está aí, e parece que nada do que a gente faça, e a gente faz muito, a gente luta muito, né? Parece que vai mudar as coisas, né? Então, às vezes, me bate esse sentimento de desesperança, mesmo sabendo que é a questão do horizonte. A gente tem sempre que, né, buscar e não desistir nunca, né? Mas, assim, a Renata, eu faço a pergunta porque, assim, a gente tem consolidado um discurso no feminismo que é o discurso, assim, um discurso já pronto, né? Da mulher frágil, da mulher do lar, da mulher, né, como esse ser não dotado. Assim, que meio que virou o senso comum do feminismo. Aí, em que ponto isso afeta a questão da mulher negra, né? Porque não é assim que a sociedade nos enxerga, não é assim, né? Mas
como que seria um feminismo sem o racismo, né? Qual discurso a gente deve adotar? Porque a gente usa muito esse discurso historicamente, né? Esse discurso ele foi construído lá no surgimento do feminismo e a gente repete e repete, só que não inclui as mulheres negras, né? Então aí eu queria saber como é que você vê. Obrigada. Quem começa? Valéria? Posso começar? Sim. Não, acho que a fatalidade não existe, né? Acho que a gente pode ver sem pela... microfone, professora. Não, tô. Tá sem? Você está me escutando agora? Agora sim. Ok? Então tá. Fatalidade não existe. Existe Ainda construções... Não? Então, começa a Renata que eu vou trocar de microfone. Nossa, okay? Eu tô ouvindo tudo. Engraçado. Tá? Bom, então Mas eu posso continuo. começar. Professora, eu vou passar a falar para a Renata e aí a gente vê qual foi o problema com o som e a senhora volta, tá bom? Obrigada. Ok. Pode falar, Renata. Eu tô um pouco atrapalhada porque realmente esse negócio de olhar para mim e a tela tá estática, eu fico meio doida, assim, mas a sua pergunta foi sobre como que esse discurso feminista hegemônico, digamos assim, sobre nós mulheres sermos frágeis, que nós mulheres precisamos de certo cuidado, enfim, atrapalha ou afeta o feminismo negro. É isso? Sim. Sim. Pronto. Então, eu acho que minha apresentação e essa pequena contraposição ao que eu falei sobre a teoria da Beauvoir dá uma sugestão de horizonte sobre o que é que eu estou tentando colocar aqui, né? Veja, quando a gente pensa num feminismo universalizante, toda vez que a gente assim, o feminismo, a gente já perde muito com isso. Porque o feminismo não existe. Quando a gente fala de o feminismo, a gente está falando de uma narrativa hegemônica. E toda narrativa hegemônica é uma narrativa silenciadora de todas as particularidades de todos os grupos sociais que são subalternizados. Então, assim, eu acho que ficaria legal responder sua pergunta a partir de uma espécie de solução, da gente passar a não tratar feminismo no plural ou no singular, porque quando a gente trata feminismo no singular, a gente universaliza um movimento que é de demanda, ou seja, aquilo que eu preciso enquanto uma mulher negra não é aquilo que a professora Valéria precisa enquanto uma mulher branca, que não é aquilo que uma mulher indígena precisa e que não é uma mulher que vive no Oriente Médio precisa. Então, assim, a partir do momento que a gente entende que os nossos processos históricos são diferentes e que o nosso contexto sociopolítico e econômico são diferentes, a gente já pode se sentir autorizado a colocar feminismo no plural. E a partir do momento em que a gente coloca feminismo no plural, é o momento em que a gente começa a acolher essas diversas demandas sociais e políticas de diversas mulheres e homens também, porque quando eu apontei para o um e o outro da Simone de Beauvoir, e coloquei que o um e o outro da Simone de Beauvoir são brancos, a gente também tira do homem negro essa fixidez de estar junto com o homem branco e ser aquele com o qual todas as mulheres se relacionam. A mulher branca, socialmente, não se relaciona, ou seja, não está em dependência, em relação de dependência do homem negro. Pelo contrário, essa mulher branca, numa pirâmide social e muito geral, diga-se de passagem, está acima do homem negro nessa pirâmide social. Por isso que a gente vai falar que a mulher negra é o outro do outro.
A mulher branca é o outro do homem branco, e a mulher negra é o outro desse homem preto, que já é outro, que já também não é passível de autodeterminação, se a gente for pensar nessa estrutura, nesse sistema criado pela Simone de Beauvoir. Então, é por aí. Obrigada. Bom, vou retomar então aqui, tá, Rosângela? Quando olhamos para o movimento feminista, né, a gente percebe, como a Renata chamou a atenção, diferentes perspectivas. E o movimento feminista ele foi perspectivado desde o início. Porque se, por um lado, a chamada primeira onda, né, apresentou ficou mais assim visível o sufragismo, as sufragetes, mas você tinha mulheres operárias, você tinha mulheres anarquistas, você tinha mulheres socialistas, você tinha mulheres comunistas, você tinha a Trus com a luta anti-escravidão e questionando, e eu não sou uma mulher, entendeu? Então, o movimento feminista, ele foi sempre, vamos falar assim, interseccional, mas sem ter a noção da interseccionalidade, porque isso é um conceito da década de 90, né? Onde a gente começou a interseccionalizar classe, raça, etnia, hoje a gente pode falar de religião, né? Porque, como Renata disse, não há mulher, há mulheres. Mas eu ainda volto aqui, acho que há uma estrutura primeira, que para mim é uma estrutura androcentrada, que vem desde alguns milênios. Ela vai se atualizando, né? E no mundo moderno, onde nós vimos, sim, aparecer um movimento feminista, no final do século XIX para XX, já dentro dessa diversidade, as mulheres, pouco a pouco, foram ganhando consciência. Não basta lutar apenas pelo sufrágio, apesar da gente ter que entender o que era o sufrágio. Era ter voz política, votar e ser votada para poder mudar a circunstância política. Isso é liberal burguês, mas olha, gente, quando a gente pensa a Constituição de 88, houve uma reunião de pautas suprapartidárias e praticamente 80% daquilo que foi colocado pelo encontro de mulheres está lá na Constituição. Praticamente só a questão dos direitos reprodutivos que não entrou. Né? Basicamente isso. Então, assim, é possível a gente estabelecer lutas comuns, reconhecendo que nossas circunstâncias são diferentes. Né? E essa situação do movimento das mulheres, não há fatalidade. Acho que é uma luta muito recente que foi ganhando pouco a pouco consciência de si, vamos dizer assim, né? E que hoje a palavra gênero, o feminista, por mais que haja o pessoal aí conservador que não aceita, mas não é mais palavrão como 50 anos atrás. Mas a gente vai ganhando essa percepção que somos mulheres diferentes, que temos, sim, pautas particulares, mas quem sabe, dentro dessas pautas particulares, a gente consiga uma pauta maior. Para mim, tem que ser anticapitalista, não dá, porque tem a questão de classe, tem a questão de gênero aí. A própria Bell Hooks trabalha isso. Né? A questão da mulher preta é referenciada a um homem preto, né? O patriarcalismo, as mulheres indígenas da Julieta Paredes e da Guzmán falam, caramba, eu vou para a luta contra a questão das questões centrais da Bolívia, mas eu tenho que levantar mais cedo, porque eu tenho que fazer a comida, e depois eu vou dormir muito mais tarde, porque eu tenho que arrumar tudo. Né? Então, assim, mas vai para a luta. Né? Então, não há fatalidade. Nós estamos num processo de luta e eu confio especialmente nas novas gerações, entendeu? Que estão levando as pautas adiante, dentro das contradições e dentro das diferenças. Né? Isso aí. Eu tenho aqui uma pergunta do Wellington Silva. A construção do ser mulher passa, antes de tudo, pela desconstrução de toda a estrutura ontológica do ser, construída pelos filósofos, uma vez que esse pensamento exclui o pensamento. Eu não sei se tem alguma pergunta.
Parece Eu acho que é uma sim. pergunta, sim. Outra pergunta é como ensinar feminismo nas aulas de filosofia, que é o nosso tema, né? Uhum. Ok. Posso começar? Pode. Rapidinho? Como eu falei, o movimento feminista ele é muito diverso, e foi diverso desde o início, né? Então, para a gente pensar a construção do dever mulher, né, de uma outra maneira, né, fora desse lugar antrocentrado, passa, sim, por desconstrução. A desconstrução da gente não ter capacidade especulativa, da gente não ser considerada por ter uma classe diferente, ou por ter uma raça diferente, ou ter uma cor diferente. Tudo isso, entendeu? A gente tem que desconstruir isso, não é só o androcentrismo, mas dentro da circunstância moderna é a situação da exploração capitalista, né, que faz com que a carne negra que seja a mais barata no mercado. Isso é uma metáfora para dizer uma série de coisas. Né? Uma série de coisas. Está lá no fim da linha. Né? Mas, então, a gente tem que olhar para essa situação e para criar um outro devir mulher, um outro devir fora desse imaginário social androcentrado, patriarcal, e, no caso nosso de latinas, colonizado. Né? Daí a extrema importância da decolonialidade. E aí, juntando com o que Christian perguntou, e o ensino de filosofia, como é que fica na fila do pão? Né? A primeira coisa, em termos de filosofia, é entender essa questão androcentrada, é trabalhar com silêncios. Por exemplo, como Renata bem pontuou em relação à obra de Simone de Beauvoir, que não há uma mulher, nós nos tornamos mulheres conforme as nossas circunstâncias, né? E que temos, por causa de nossas circunstâncias, nossos lugares de fala, mas e que nós precisamos encontrar as pautas comuns e as lutas comuns, porque certamente determinadas perspectivas eu vou estar fora. Eu vou estar fora. Eu não caminho com liberalismo. Né? Eu vou estar fora. Faço crítica. Eu não caminho nem hoje com uma parte da esquerda que entende a natureza como recurso natural. Para mim não é recurso. É uma outra perspectiva. Mas, então, eu tenho que saber quem é que está comigo nas lutas. E ver as lutas comuns, quando possível, e não quem está comigo nas lutas. Então, assim, a primeira coisa é desconstruir isso. Os silêncios, o silenciamento, os limites e, sobretudo, Christian, apresentar a interseccionalidade. Falamos de mulheres concretas, determinadas por situações. Né? E que absorveram e que foram levar a traulitada na cabeça do androcentrismo e da colonialidade de modos diferentes. Mas, sobretudo, todas nós levamos a traulitada na cabeça. Todas nós. Então, aí é como, né? Não estou falando a minha traulitada dói mais que a sua, não é isso? Né? Mas é entender. E quem está comigo nas lutas? Quem está? Quem é? Quem está comigo na trincheira, lado a lado? E até onde eu vou? Porque tem determinadas lutas que eu não vou lutar mais. Eu não vou lutar por desenvolvimento sustentável pensando em recurso natural. Não vou. Então, hoje eu me identifico muito mais com o feminismo comunitário latino-americano, por exemplo, decolonial latino-americano, comunitário. Diga, é isso. Renata, você quer falar? Primeiro, eu gostaria de dizer que eu me sinto contemplada pela sua fala. De fato, existem lutas que, primeiro, que a gente precisa entender quem é que está do nosso lado em luta, e que a gente não caminha do lado de liberalismo. Realmente, excelente essa fala. E ressaltar que quando a gente fala que existem feminismos e que
a interseccionalidade propõe essa reflexão sobre diversos lugares sociais, é preciso frisar que a luta interseccional, feminista interseccional, propõe que a gente una essas lutas, não que a gente caminhe sobre elas em separado. Ou seja, não é porque eu tenho uma feminista, não é porque eu caminho do lado de uma mulher branca que essa mulher branca não tem nada a me dizer e não tem nada a contribuir e não tem nada e não tem possibilidade de andar junto comigo, porque essa mulher branca tem seus recortes sociais subalternizantes. É um erro a gente pensar que o feminismo negro e interseccional é um feminismo separatista, que quer unificar somente mulheres negras e caminhar sozinhas. Não é o caso, é um erro pensar dessa forma, porque, de fato, o que a gente propõe é pensar nessa possibilidade de lutas a partir dos lugares que cada pessoa está localizado, com as opressões que atravessam cada pessoa em sua particularidade e dentro dos seus grupos. E é isso, por enquanto. O Christian pergunta sobre como ensinar feminismo em sala de aula. Olha, eu não posso dizer que eu sou uma pessoa muito experiente em sala de aula, quanto a professora Valéria, quanto a professora Rosângela, quanto o professor Christian, mas eu já tive a oportunidade de abordar esse tema em algumas escolas, no ensino médio. E é uma coisa... E aí eu vou falar totalmente sobre a minha prática e a minha experiência pessoal mesmo, porque realmente eu não me debrucei sobre essa técnica maravilhosa de chegar nas escolas e apresentar feminismo. Mas, como a professora Valéria disse, que acredita nessas novas gerações, eu também tenho uma esperança muito forte nessas novas gerações, porque eu tive a oportunidade de falar sobre feminismos em diferentes escolas. Eu consegui falar sobre feminismo negro, em escolas públicas de bairro pobre, em escolas particulares mais abastadas, dentro das universidades, e em todas esses diferentes recortes socioeconômicos, em diferentes configurações de turma, isso dentro do ensino médio, eu fui muito bem recebida. Essa é uma pauta que, apesar da gente precisar estar sempre batendo na mesma tecla, sempre fazendo esse tipo de debate, e às vezes falando as mesmas coisas, às vezes daquela desanimada básica, né? Poxa, já tem anos que eu estou aqui batendo na mesma tecla e parece que o debate não avança. Mas quando você chega dentro das universidades, ou dentro das escolas de ensino médio, de vários níveis econômicos, e você entende que o debate está chegando e que aquele adolescente, aquele pré-adolescente de 13 anos está dizendo, minha mãe, porque o adolescente, ele gosta de fazer a fofoca, né? Brincadeira. Minha mãe, ela se livrou do meu pai que praticava violência contra ela. Ou senão, eu vejo determinadas coisas dentro da minha casa que, para mim, não são interessantes. Como é que eu posso chegar no meu pai e conversar sobre isso? Professor, o que é lugar de fala? Professora, a partir de tal momento eu consegui fazer a minha transição capilar. Eu não tenho vergonha do meu cabelo. Professora, sabe, todas essas pautas que a gente pensa que a gente está discutindo dentro de uma bolha universitária, mas quando a gente vai para a sala de aula, quando a gente vai para o chão da escola, a gente percebe que isso é uma demanda. Então, assim, eu não tenho uma resposta sobre como abordar feminismo na sala de aula, eu tenho esperança. Eu poderia completar alguma coisa em relação ao que Renata disse?
Por favor. Posso? Sabe, acho que as novas gerações, especialmente, não conhecem a história recente do Brasil, né? A gente teve o direito ao divórcio em 1977. A mulher não podia separar. Se ela separasse, ela perdia praticamente a guarda dos filhos. A mulher só teve direito à posse da terra com a Constituição de 1988. Uma lei de 1962, ela praticamente desfez alguns aspectos do Código Civil de 1916. Até 1962, para trabalhar fora, se o marido, a mulher casada, se o marido chegasse no local de trabalho e falasse: eu não aceito que minha mulher trabalhe, ela era despedida. Ela não podia trabalhar sem a anuência do marido. Ela não podia aceitar ou recusar herança, curatela, legado, sem a anuência do marido. Né? Ela não podia litigar em juízo sem a anuência do marido. Gente, 1962. É necessário, então, conhecer um pouco da história, do que significa o peso da sociedade patriarcal, para começar a desconstruir os argumentos, né, dos estudantes. É necessário isso. Então, isso demanda um certo esforço de professores e professoras, para, pelo menos, apresentar determinadas circunstâncias, né? A lei Maria da Penha, ela praticamente veio colocar em um limite formal a violência doméstica. A pauta contra as violências sexuais estruturais, isso discutir esses temas, porque isso vai tornando o feminismo muito mais próximo do contexto. E, a partir daí, a gente passa, então, para o ensino de filosofia, os silêncios da historiografia. Por que Aristóteles fala que a mulher não tem capacidade intelectual? O que significa isso? Né? Por que Rousseau afirma isso? Por que Kant afirma isso? A mulher só tem a racionalidade prática porque ela precisa dessa racionalidade para saber qual é o orçamento doméstico, para saber o que vai comprar, o que não vai comprar, quando tem um orçamento doméstico. Né? Entender as intersecções, o processo de colonização, a herança da colonialidade. Então, é a partir do conhecimento teórico desses temas que a gente vai aproximando os estudantes e as estudantes da educação básica das pautas feministas, né? Coisa concreta mesmo. Né? Eu estava vendo outro dia uma menina falando, não, esse negócio, eu falei, gente, é menina, recém-entrada numa universidade, vendo lá ela falando, esse negócio é mimimi, eu mesmo que me esforcei para estudar, eu mesma que eu me esforcei para trabalhar, falei, nossa, dá vontade de falar, olha, minha querida, minha avó, mãe da minha mãe, que foi costureira, não pôde estudar violino, música, porque estudar violino para o pai dela era puta. Sabe, se você hoje tem o direito à educação, se você hoje pode trabalhar sem a anuência do seu pai, é porque muita gente lutou antes. Muita gente lutou antes. E é assim que a gente vai trazendo, aproximando os temas. Né? A filosofia pelos silêncios, pelos limites. Né? Por exemplo, de Simone de Beauvoir, pela crítica decolonial, pela questão do lugar de fala. Obrigada. É isso aí, insistir, né? Porque nesses temas, nesse debate, né? Porque, se eu não me engano, professora, até os anos 30, os homens, eles não respondiam caso eles viessem a matar a esposa, entendeu? Se eu não me engano, tem esse dado não tão recente, né? É muito recente, né? Quando a gente pensa assim, historicamente, é um piscar de olhos.
Década de 80, Doc Street foi praticamente absolvido de matar Ângela Diniz por legítima defesa da honra. Justamente. Década de 70 ou 80, já não lembro mais. Essas mudanças são lentas, né? Eu, como professora, né, de filosofia, sempre tento, né, fugir da caixa, né? Porque a gente que está dentro do ensino, a gente vê que a gente cada vez mais colocar dentro de uma caixinha, né? Essa caixinha capitalista, neoliberal, que já traz tudo pronto, diz, olha, é só até aqui, né? Então a gente tem todo um conteúdo, na verdade, a gente tem uma imensidão de conteúdo, né? Só que aí esse conteúdo está pronto, né? Então cada vez menos a gente tem autonomia para estar discutindo e trabalhando esses temas. Mas eu, por exemplo, eu sempre tento, né, fugir dessa caixa. Eu acho que um caminho também para os professores que estão nos assistindo, né, é fugir, é trazer as mulheres, sim, para o debate, mesmo que não caia no vestibular, né, o vestibular não pode ser o nosso único norte, né, e insistir nesses temas, né, trazer as filósofas para dentro do debate, né, e discutir o feminismo sempre com os alunos, né, acho que é fundamental. A outra pergunta. Boa noite, mais uma vez, do Sandro, especialmente as professoras, né? Renata, a professora Valéria. Pensando em discutir o feminismo na educação básica, quais estratégias e obras vocês nos sugerem? É possível, né, levar esse debate? Outra pergunta. Como trabalhar filósofas dentro da história da filosofia, sendo que nossa formação acadêmica foca principalmente nos pensadores em que há pouco espaço para conhecer obras e as pensadoras do feminismo. Olha, acho que um bom livro inicial é aquele Feminismo para 100%, 90%, que é um manifesto, é bem interessante, dá para trabalhar, né? Dá para trabalhar, acho que tranquilamente. E filósofas, olha, eu indico, por exemplo, o blog da Unicamp, Mulheres na Filosofia. Eu indico uma filósofa por mês da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem pequenos textos sobre o pensamento de determinadas filósofas, né? Então, acho que a gente vai ter que correr atrás, né, para a gente conhecer. Agora, não conheço a Caterina Macaulay, mas conheço Locke, mas conheço Hobbes. Basta fazer a referência, né? Gente, houve uma mulher na Inglaterra. Ela pensou, ela escreveu livros, ela fez crítica, ela publicou textos onde ela fez críticas a Hobbes, ao conservadorismo, porque ela defendia que nenhuma monarquia absoluta é possível. Né? Ela vai pensar de uma outra maneira. Só de fazer a referência, né? Houve a Diotima. A Diotima, se Sócrates reconheceu Diotima como mestra, por quem sou eu de não reconhecer? Quem sou eu? Ele reconheceu. Então, ele nas coisas de Eros, sobre Eros, ela que ensinou a ele, né? E Eros naquela compreensão que ele está falando. Né? Então, assim, começa a fazer referências. Olha, Cristina de Pizan, sabe? Então, assim, eu indico esses dois, o da Unicamp, Mulheres na Filosofia, e uma filósofa por mês. Lá tem pequenos textos, acho que a partir daí, tanto a formação continuada de professores e professoras, quanto também textos que podem ser levados, né? Mesmo que você não tenha conheça exaustivamente uma pensadora, mas tem ela, faz a referência. Isso vai pontuando a existência de mulheres, né? Madame du Châtelet, né? Gournay, vai fazendo. Existiram mulheres antes de Hannah Arendt e Simone de Beauvoir. Em outros campos dos saberes, a primeira astrônoma reconhecida do mundo é uma mulher, filha de Sargão I, na Suméria. Ela era sacerdotisa do templo de Nana. Ela era responsável
pela Lua. Então, ela foi uma astrônoma. Foi a primeira mulher, a primeira tabuinha de argila assinada é dela. Né? Então, assim, mulheres existiram na astronomia, em outros saberes. É começar a levar isso para a sala de aula. Quer falar alguma coisa, Renata? Obrigada, professora. Só reforçando, né? Só frisando a pergunta do professor Sandro, né? Sobre como abordar feminismo, principalmente pensando na educação básica. Claro que nem sempre a gente consegue tirar um tempo e ter uma turma tão receptiva para pensar em ontologia, para pensar em um outro, para pensar em um mesmo, para pensar em intersubjetividade, esses termos um tanto complexos que para a gente é fichinha, mas dentro do chão da escola parece algo muito, muito grande, muito difícil. Mas o feminismo, antes de qualquer coisa, é um movimento de demanda. E para falar sobre feminismo, basta falar sobre cotidiano, basta falar sobre liberdades, basta trazer alguns temas que versem sobre o assunto. Às vezes a gente não precisa dizer, olha, vamos fazer uma aula exclusiva sobre feminismo, mas os temas podem ser abordados de forma vertical, né? Então, é isso. Para falar de feminismo, a gente precisa só falar de cotidiano, porque, enfim, a gente está sempre. E aí eu vou atrás da Simone de Beauvoir também, a gente está sempre relacionado, né? É isso. Sim. Ok. Gente, a gente está indo para os finais, né? Então, eu vou pedir para vocês darem uma consideração final para a gente encerrar o nosso debate hoje. Uhum. Bom, eu agradeço o convite e essa mesa com a Renata. Muito obrigada, né, por conversar, por eu poder aprender com você. Né, e acho que a gente tem que continuar no nosso empenho por uma educação não sexista, né, não racista, né, não classicista, né, que respeite o planeta, né? Então, e acho que esse é o nosso esforço, né, de levar o feminismo, porque o feminismo não é a antítese do machismo. Das diferentes perspectivas, os feminismos sempre apresentaram a construção de um outro mundo possível, de uma sociedade de respeito para homens e mulheres, para o planeta, se a gente pensar nas vertentes do feminismo comunitário, do ecofeminismo, né, para os animais não humanos, né? Então, assim, dentro desse contexto, a gente não pode perder de vista que a gente está em pleno processo de viver e lutar, construir um outro mundo. É isso. É isso. E agradeço a presença de todos e desejo a todos uma boa noite. Gostaria de agradecer também, de retomar o agradecimento ao convite, porque foi esse convite que me fez estar aqui junto com a professora Valéria e junto com a professora Rosângela nesse debate tão importante, que eu fico normalmente muito feliz de ter a oportunidade de fazê-lo sempre que eu posso. Estou em escolas, estou fazendo isso para públicos fora da universidade. Eu acho que isso é muito importante para as pessoas que estão dentro da universidade, porque assim, eu construí um caminho dentro da universidade. Eu tô na UFES há um bom tempo, mas é importante que a gente não espere estar atuando como professor no ensino médio ou dentro das universidades para a gente tentar ou para a gente tomar a iniciativa de falar com as pessoas que estão fora da universidade, porque são elas que mais importam, é da escola que a gente pode tentar alguma transformação. Então, muito obrigada, professora Valéria, muito obrigada, professora Rosângela, muito obrigada ao Christian também por me dar essa oportunidade.
E obrigada a todos vocês que estão ouvindo, que estão fazendo perguntas, que estão interessados nesse tema que é muito importante, muito caro para mim. Obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada, professora Valéria. Foi muito bom esse debate. Obrigada, Cristian, pelo convite. Isso aí. Boa noite. Obrigada, pessoal que está assistindo.